Tarde, Roberto. Então, a gente vai tentar, né, terminar hoje o nosso checklist, né, da RDC 330. Ô, Flávio, você compartilhou com a gente o link, né? Então, eu abri aqui e consigo acompanhar. Tem bastante gente online no arquivo também, se facilitar para você, claro. Não, só porque daí, sim. Não, mas eu acho bom mostrar também. Eu estou com ele aberto, mas acho bom mostrar, porque aí... para gravação. Uhum. Não só para gravação, mas acho que fica melhor também, gente. Isso. Então tá, pessoal. Daí, à medida que a gente foi comentando rapidamente aqui, né, os itens, a gente, quem fez, né, pode, enfim, se quiser ainda corrigir alguma coisa, comentar. Quem não fez também pode ajudar, né, se entendeu o que está escrito, enfim, o que né, enfim, se está claro o texto, coisas desse tipo. Então tá. Então, a gente começou no capítulo 2, que é o que tem mais importante. O capítulo 1 é só as questões mais técnicas, né, da própria resolução, né. Então, designar responsável técnico. Não tem, foi designado, mas não é alguém da área, então somente o administrador. É um graduado, de repente, sei lá, um biólogo, enfim, alguma outra coisa, um fisioterapeuta, então até era da área da saúde, né? Mas, enfim, não tem tanto conhecimento, certo? Embora que a resolução não é muito clara em relação ao responsável técnico, ser da área da saúde, alguma coisa assim. Mas a gente considerou 3 como sendo da área de radiologia, então técnico, né, ou tecnólogo, eventualmente até um físico médico, alguma coisa, e aí a partir disso, além de ser graduado, ter experiência de mais de 2 anos, ou 1 ano, enfim, escolheu 2, e ter uma especialização específica. Então, por exemplo, ter um mestrado em proteção radiológica, ter feito uma especialização de alguma coisa, né? Enfim. Tá? Designar o substituto, então não designado, e aí também os mesmos índices. Aqui, eventualmente, como ele é só um substituto, eventualmente não precisaria ter o mesmo 1 ano os mesmos 2 anos de experiência, talvez não específico aqui, poderia ser, tem experiência de 1 ano e tem experiência de 5 anos, alguma coisa assim, né? Ou o substituto ser técnico, já que ele é um substituto, e ser tecnólogo, por exemplo, né? Então, o substituto 3, se ele é graduado na área de radiologia, se for técnico. 4, se ele for tecnólogo. 5, pode ser pensado. Se o pessoal que fez quiser trocar, tudo bem. Definir as atividades delegadas. Então, foi definido, não foi descrito, foi colocado coisa muito básica, né? Chegar no horário, bater o ponto, que não tem nada a ver com proteção radiológica. Se for genéricas, tá? Se for as específicas que já estão previstas, eu acharia, talvez, para ficar bem claro, específicas da 453 que existe, né? Ou da própria RDC 330, já está escrito lá o que é. Se for além disso, e ainda se for assinado o ciente, tá? Que mostrar que ele assinou. Alguém quer corrigir aí? Tá já com o cursor. Ô, Flávio, sou eu. Não sei se tu que é a Morsa? Tem a Morsa, então. Eu não sei porque apareceu esses nomes de bicho aí, mas eu entrei com o meu... Porque como é anônimo, ele não identifica as pessoas. Eu acho um erro isso. Deveria dizer quem quer, qual é o e-mail que entrou. Né? Para mim aparece meu link, eu entrei pelo institucional. Mas eu só ia colocar entre aspas o ciente para não aparecer essa... Ou entre, sei lá, só para não ficar aparecendo essa marcação de comissão. Ele quer cliente, Aqui está errado, portaria. Ou talvez ao contrário, se ele assinou com o ciente é 4, e se as atividades delegadas estão mais do que a portaria, está mais claro, mais específico que ele tem que fazer, seria 5. Não sei, porque ele pode estar específico da portaria e ter assinado como ciente,
e levar um 5, porque está ciente, se é obrigação estar ciente, né? Então, poderia ser invertido, entre outros. Perguntas? Pulou o chat aqui, deixa eu ver. Tá. Pessoal, qualquer coisa aí podem perguntar. Aí, para o supervisor de proteção radiológica, acho que é a mesma coisa, né? O que fizer nesses 3 aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo, tá? Aí temos que discutir, eu quero a opinião de vocês. As atividades do RT é não crítico e as atividades do SPR é crítico, se não tiver. O que vocês acham? Se manifestem ou por voz ou por chat. O chat eu tô olhando aqui, tá? Tá. Hein, pessoal? O que vocês acham? Fecha o estabelecimento, ou dá um 0, que aí, teoricamente, vai dar risco máximo para quem não tem as atividades delegadas, explicitamente, né? Porque na resolução já está dito que ele é responsável pela proteção radiológica, tem alguma coisa. Só que também está escrito que tem que passar para eles formalmente, né? E, inclusive, acrescentar coisas novas, né? O que vocês acham? Vocês ainda estão aí ou vocês... Eles estão, Flávio. Eu tô. Então tá, ainda bem. Ninguém chegou nesse item, pessoal, ou não chegou a avaliar especificamente isso? Mesmo que talvez não saiba uma resposta exata, mas podem dar a opinião de vocês também. Exatamente, não tem o certo e errado, é tudo discutido, é tudo em consenso. É que, na verdade, ele não ter bem informado o que ele faz abre porta para, se tiver algo errado, ele não se responsabilizar, né? Excelente. O combinado também concordo, mas tem o lado político, né? Também um pouco assim, né? Quer dizer, mas eu não escrevi, mas ele sabe, puxa, ele é experiente, ele é isso e aquilo, e ele sabe o que ele tem que fazer. Esqueci de avisar, enfim, né? Concordo que, em princípio, são questões básicas, né? Mas aí o RT seria mais aí que tem o caso. O RT, a princípio, seria alguém, aí a Daiane é tecnóloga, me ajuda, o RT seria mais de fazer as técnicas ali, entendeu? Fazer os exames, acompanhar os exames, etc. O técnico, o tecnólogo tem uma dúvida de como posicionar o paciente, alguma coisa assim e tal, e o RT seria mais responsável pelas técnicas radiológicas. E o supervisor é algo mais amplo, assim, que tem a ver com controle de qualidade, tu faz uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, coisas mais nesse âmbito. Então, eu vejo que mas mesmo assim, uma técnica mal aplicada pode dar algum problema para o paciente, dependendo da situação do paciente. Sim, exato, por isso que eu acho que é mais grave o RT do que o supervisor. Essa seria a minha defesa. Eu entendi o contrário. Não, porque o RT teria que estar todo dia, a todo momento, acompanhando todos os exames, mais ou menos, né? Exagerando. E o supervisor, não. O supervisor poderia ser algo mais gerencial e, de vez em quando, ele passa na sala, dá uma olhada, vê como é que tá, o avental, não sei o que, mas uma coisa mais semanal, mensal, etc. Embora que ele deveria estar todo dia lá, né? Mas, estou dizendo, as tarefas dele são coisas mais, não sei... Daiane, tecnóloga, pode me ajudar, pode ser que eu esteja dizendo besteira aqui. Não, então, o certo é só a gente se basear na norma, não tem erro, mas o que você está falando está certo, Flávio, porque o responsável técnico, se a gente olhar aí com calma a RDC, a função dele é interromper atividades inseguras, e essas atividades inseguras dentro do setor de radiologia, né? Então, ele está observando ali que está sendo utilizada, por exemplo,
uma paciente está sendo, um paciente qualquer está sendo exposto e o acompanhante está dentro da sala e não tem necessidade desse acompanhante estar dentro da sala. Então, ele pode, né, orientar o acompanhante ou o profissional que está realizando para esse acompanhante sair da sala, né? Não precisa ser uma interrupção abrupta, né? O importante é ele intervir. Se ele vê que algo está sendo errado e do ponto de vista de segurança do exame, ele tem essa autonomia. Então, é por isso que é importante ele saber as atribuições dele. Ele não achar que ele somente assina um documento ou um papel, né, um laudo final. Ele tem que estar acompanhando interrompendo atividades inseguras, que é o que a norma menciona lá no artigo 13. Tá, que seria, então, algo mais diário, cotidiano. E o supervisor seria alguma coisa, assim, que em termos de presença na sala de exames já não é tanto. Exatamente. Não tem essa necessidade. Então eu veria aqui como RT como crítico e, eventualmente, o SPR, se quisessem colocar não crítico, por exemplo, né? Uhum. Poderia ser não crítico. Ou também pode ser crítico, tanto faz como tanto fez. Só uma questão, assim, de... É que se todos sabem quais são as suas atividades, as suas atribuições, então aí cada um trabalha dentro do seu espaço, né? Então seria legal que todos soubessem. Isso é o cenário ideal. Porque geralmente o supervisor, a princípio, seria alguém quase que deveria, né? Deveria ser específico. Uma pessoa especificamente para supervisor. RT, normalmente, é um técnico, um tecnólogo, enfim, que já trabalha, já faz o seu, né, já faz os exames normalmente e, tipo, assina como RT. Então, assim, eu não estou de plantão, eu não vou fiscalizar o colega, porque né, não é meu dia de trabalho de manhã, eu sou RT, entre aspas, RT de manhã, não sou RT de tarde nem de noite. Então, se ele sabe que ele tem que acompanhar todos os exames, ou deveria acompanhar, então isso é crítico. Já o supervisor vai dizer, não, funciona 24 horas por dia o serviço, o hospital, mas eu sou supervisor das 8 às 6 da tarde, porque o trabalho de supervisão é só, enfim, controle de qualidade, umas coisas mais assim, umas reuniões e tal, e de vez em quando mudar protocolos, mas não preciso estar todo dia. Por isso eu vejo, acho que o RT mais crítico. Eu acho que de comentário, realmente só isso, Flávio. No chat não colocaram nada. Tá. Então, a criação do programa não foi mencionada, ou seja, não foi criada a princípio. Mencionada, mas ainda não foi criada, ok. Ele tem uma boa intenção ali de criar o programa. Mencionada, mas é bienal, errou, porque tem que ser anual, né? Então, aí cumpre, existe o programa, está descrito, né? E é anual. Se é semestral, por exemplo, então, quer dizer, uma preocupação maior com a qualidade, semestral e fornece certificado. Classe também é obrigatório, mas digamos que não põe o certificado aí. Aí aqui talvez poderia ser, juntos, né? Talvez seja o mesmo item. Existe o programa? Se existe, vai estar descrito as capacitações e treinamentos. Quem que ficou com esse 2 aqui? Deixa eu ver na lista. A Ana e o Bruno, Ana Cristina. O Bruno não tá, Ana Cristina tá aí? Tá, né? Tô olhando aqui também. Ana Cristina tá. Tô aqui. Então, eu acho que esse aqui poderia juntar num só. É que esses aí já estavam assim porque a professora colocou. Uhum, já estava deixou assim. Uhum. Não, perfeito. Mas se for ver aqui as mesmas coisas, então pode ser assim, existe programa de educação? Não existe. Existe somente, por exemplo, na contratação, existe, sei lá, existe, mas não existe na contratação e depois de 1 ano, 2 anos, quando está errado, existe capacitação inicial e anualmente, ok, ou seja, cumpre.
existe semestralmente e juntamente certificado, de repente, ok. Né? Então, acho que dá para colocar esse aqui, juntar os dois e valer esse daqui. Valer só essa nomenclatura. E aqui é isso, só teórico e prático sem uma abordagem específica, aí com abordagem de risco e proteção, por exemplo. Aqui, como já vai estar o semestralmente aqui em cima, aí teria que ver, ou desloca, não tem o 4, pula do 3 para o 5, de repente, se não achar um meio termo, né? Então, copia o 4 para o 5, e, sei lá, ou externo, com membros externos, com profissionais externos, seria interessante, ou incentiva ida a congressos, podia ser alguma coisa assim, no 5, né? Ou se não, por exemplo, como tem treinamento prático, incentiva fazer cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, enfim. A norma também não fala em carga horária. Então, exato. Né? Também, fazer uma palestra de 1 hora vale? No princípio, vale, né? Uhum. O importante é que seja planejada, né? Que esteja lá no programa de educação, que os membros sejam notificados para que possam participar, né? O importante é que todos participem e que fique registrada a participação, né, Flávio? Exatamente, fazer a lista de chamada lá e depois certificado. Então, o que poderia ser aqui no 5 seria a mesma coisa que o 4, mas realizado de forma com participantes externos ou cursos externos e tal. Porque senão é assim, o médico que todo ano dá a mesma palestra sobre efeito biológico, aí um físico, enfim, ou o próprio supervisor de proteção radiológica, que todo ano faz a mesma palestra de como usar o avental. Então, existe a perial, mas é sempre a mesma coisa. Então, talvez aqui o 5 poderia colocar alguma coisa para mostrar esse dinamismo. Tens acesso ao arquivo, Ana? Que se quiser já ir mexendo. Eu tenho acesso, daqui a pouco eu já arrumo. Isso, já a gente vai falando. Tá. Aqui não vou discutir, mas vocês botaram, então se abrange só os primeiros tópicos, que é normal, né, que é o mais fácil, né, e se vai abrangendo outros tópicos. Né, todos os tópicos pedidos, além de sugeridos, enfim, tá aqui, tá ok. Registro, não existe registro, possui parte, possui todos os últimos 3 anos, possui todos, beleza. Banco de dados online, beleza. Aqui pode ser um responsável, um setor, às vezes tem setor de capacitação, é comum, às vezes, algumas empresas maiores têm um setor, geralmente é o recurso humano, tem um setor de capacitação. Então, não é o próprio SPR, o RT que cuida. Tá, aqui eu acho que também está legal, se possui tudo, se não possui, se tem alguém controlando, perfeito. Não é responsável. Aqui é a mesma coisa, se possui parte dos documentos, ou tem grande parte, se tem todos os documentos, etc, etc, legal. Se tem alguém responsável, beleza. Ótimo. Aí agora o capítulo 2, seção 3, quem é? Olha aqui, Flávio. Ana Paula Vieira, junto agora com as meninas, né? Foi isso? A Yasmin e a Karen que entraram junto, é isso? Acho que colocaram depois, né? Tá. Tá, então os produtos são regularizados, não estão, são mais fora do prazo, mas estão próximos do vencimento, estão dentro da validade, são com todos os requisitos, ok. Beleza.
O serviço radiodiagnóstico deve garantir que os produtos sujeitos sejam para os fins. Utilize o produto para fins que não se destinam. Utilizou o produto para outros fins mais de uma vez em um mês. Utilizou o produto para outros fins apenas uma vez em um mês. Ok. Utilize exclusivamente para os fins que se destinam. Ok. Tá. Esse 17, Flávio, não sei se está aberto o meu microfone. Tá. Nesse item 17, só uma coisa Esse aqui? Ficou bastante coisa junta, mas também não sei se a ideia é essa ou se eu acabei não separando. Mas eu acho que também não atrapalhou, né? Só fico preocupada deles terem resumido muito aqui. Não sei se alguém olhou isso e quis mudar também. Mas enfim, só... Essa parte a gente que adicionou, ela não estava inicialmente. Tá, entendi. A gente pode dividir se achar melhor. Não sei, tô olhando aqui agora, projeto básico de... Talvez como as meninas colocaram aqui em cima, dá ênfase em tipo 1 e 2, 1, 2 e 4, alguma coisa assim. Dizer do que tá fazendo. Desculpa, Flávio, pode continuar. Não, é isso, em vez de dizer parte dos documentos, que eu posso ter a parte mais fácil, digamos, né? Então, assim, eu acho que é importante, por exemplo, ter o projeto básico e isso daqui. Depois, talvez inventário, depois o... Isso aqui, às vezes, não tem, e também isso aqui não é tão importante. É obrigatório, mas dentro de uma listagem, então, eventualmente, não ter isso pode ser 2, não ter os outros é 1. É dizer o que está sendo avaliado, né? Qual desses 5 itens, né, estão sendo considerados. Porque, por mais que eles façam parte, né, dos documentos que se pede, né, mas às vezes realmente não tem tudo. E aquilo que não tem também não é tão fundamental, é algo que dá para providenciar a médio e longo prazo, né? A médio, curto, médio prazo. E aqui tem que tomar um cuidado, porque, como é uma avaliação de risco, a tendência é que nesse item seria, por exemplo, tem projeto básico, sim ou não? Tem relação nominal de toda a equipe, sim ou não? Ah, tem, mas não é de toda. Então é não, porque ali fala em todo. E aí, se você fica só com sim ou não, às vezes é difícil justamente você gerenciar o risco, né? Puxa, mas se tem metade da equipe está lá, e principalmente, sei lá, os técnicos, os tecnólogos, tem as atribuições e tal, eles sabem o que eles têm que fazer. Quer dizer, eu vou dar um não porque não botou o nome dos médicos, dos enfermeiros, mas eles pouco contribuem para uma proteção radiológica ou para falha na proteção radiológica e tal. Então, e o objetivo como análise de risco é realmente pontuar. Então, claro que eventualmente para vigilância ela pode chegar e dizer assim, não tem toda a equipe, para mim é 0, tá. É uma questão de vigilância, enfim. Mas a gente, como risco que a gente está analisando, a gente pode dizer, não, tem relação parcial da equipe, os assentamentos são parciais, então, em vez de dar 3, porque tem que ter todos, eu vou dar um 2, né? Então, aqui, talvez, reescrever e dizer, possui, no mínimo, item 1 e 2 completos. Pronto, pelo menos ganha um ponto. Está faltando o resto, mas pelo menos tem para dizer que é melhor do que não ter nenhum documento. E o que falta também, né? No sentido assim, o que falta melhorar? Falta, então, pegar o item 3 e o 4. Então, no item 2 pode ser o 3 e o 5, o assentamento é importante, e o inventário talvez seja importante também. Então, 2 pontos ganha quando tiver o item 1, o 2, o 3 e o 5. 3 pontos quando tiver tudo, 4 pontos quando tiver online, por exemplo, legal. 5 quando tem um responsável que não seja o RT e o SPR, né? Então, um responsável diferente que não seja o RT e o SPR. Mostrando que o SPR tem a sua função, o RT tem a sua função, e você tem uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta pessoa cuidando disso. Tá? Talvez aqui deixar mais claro.
Mas é interessante essa questão da organização, né? Ou seja, não sobrecarregar o RT. Tá, aqui a gente já tinha passado. Boa tarde, Apolinário. Eu dei o ok no Apolinário, não. Boa tarde, Apolinário. Então, no 28, estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem. Isso é uma coisa que ninguém tem. Difícil alguém ter. Eu só me lembro de um técnico em radiologia que deu aula para o curso técnico, lá em 98, 99, e ele lembra, o único controle de qualidade que ele lembra, assim, que o médico fez, o dentista fez, foi que ele fez uma radiografia, botou avental de chumbo, e não sei porquê, ou o protetor de tireoide, pegou uma pontinha, assim, e quando ele fez, acho que foi uma panorâmica, uma tele, e a pontinha do avental apareceu na radiografia, mas não na face ali, não no crânio. Apareceu no fundo preto, né? No fundo preto tinha um risquinho assim azul, uma pontinha bem no final da radiografia, uma pontinha assim que nada com relação à perda de qualidade da imagem, enfim, nada, como se fosse uma mancha assim na radiografia, né? E o dentista foi lá e disse assim, mas para o nosso padrão de qualidade você vai ter que fazer de novo. Eu disse, não, mas eu vou irradiar o paciente de novo. Não, mas imagina aí para o dentista lá, enfim, para o cirurgião, a radiografia com essa manchinha branca aqui. Mais questão estética do que... Exatamente, isso foi o controle de qualidade que o técnico lá falou para nós. Esse era o nosso controle de qualidade, não podia aparecer nada além da imagem da radiografia, independente se a imagem estava boa ou não. Flávio, deixa eu fazer uma fala rápida aqui sobre essa questão, que eu acho que também é interessante. Isso vai depender, como o professor Flávio falou, de serviços também, né? Tem serviços que já têm isso na cultura do serviço, né? Na missão, nos valores, né? Ser um serviço de excelência, né? E tem serviços que não têm essa ambição ainda, mas a RDC já estabelece que vai ter que ter esse parâmetro, vai ter que estabelecer padrões de qualidade. Então, posso dar um exemplo também prático, só para ficar mais fácil de gravar, quando a gente vai num setor de mamografia, por exemplo. Então, tem um serviço em São Paulo que chama Hospital da Mulher, que é o Pérola Byton, né? Nesse serviço, ele é um hospital dedicado ao câncer, né, de mama. Então, toda mulher que tem câncer de mama acaba sendo direcionada para esse hospital público para fazer um atendimento lá. E esse atendimento começa desde a mamografia, né, de rotina, que o paciente vai só fazer o exame porque o médico, né, recomendou, ela já está na idade, tem histórico, até casos mais avançados. E o tecnólogo e a técnica, né, o técnico de radiologia, por mais que ele seja o profissional que vai realizar a imagem, mas na rotina dele existe uma etapa que a gente chama de fazer a câmera clara, é uma expressão que a gente usa. E esse fazer a câmera clara é exatamente depois que você realizou a radiografia, ou nesse caso a mamografia, você analisar se os padrões básicos esperados foram atendidos. Então, numa mamografia, por exemplo, dizer se a mama está completa, se não cortou a região do músculo peitoral, né? Vocês vão ter, eu acho que ainda matéria, então vão aprender mais detalhadamente. Então, o profissional, ele tem essa responsabilidade. Ele não faz o laudo, mas quando ele termina de fazer o exame, ele tem que olhar para aquele exame e ver se todos os critérios que o serviço estabelece foram atendidos. Se tudo que o médico espera ter visto, né, ver na imagem, também, né, está dentro da imagem radiológica. E é isso que a RDC está pedindo, para que isso seja uma rotina, que todo serviço, o profissional tenha a capacidade de olhar para uma imagem radiológica e não fazer o laudo, é o médico que vai fazer o laudo, mas seja capaz de olhar e reconhecer os padrões mínimos de qualidade da imagem. Se tem bom contraste, se tem estruturas anatômicas presentes, se a patologia demonstrada, ela está demonstrada de uma forma que permita o laudo, ou se precisa fazer um exame complementar. Então, é isso que a norma pede. Exato, e aqui, quando diz estabelecer e implementar padrões de qualidade, né, não é só essa qualidade estética, né, que eu dou esse exemplo,
mas é justamente analisar a imagem, né? O tecnólogo analisar a imagem, não vai dar laudo nem nada, ele vai analisar a imagem, não vai procurar patologia nem nada, ele vai analisar a imagem e vai ver se ela está enquadrada, se o paciente não se mexeu, se alguns achados, não sei se achados anatômicos, enfim, algumas anatomias estão lá presentes, no sentido de que houve contraste na imagem para você ver aquelas anatomias, tá? Então, você sabe, quando você faz, por exemplo, tórax, o mesmo abdômen, você tem uma super sobreposição de anatomias, mas mesmo assim, algumas coisas são visíveis, né? Como eles chamam, sombra, né? Tem uma sombra lá de laringe, de traqueia, etc., na coluna cervical, ou vice-versa, de acordo se é AP, PA, a coluna cervical joga sombra na laringe, na traqueia, o coração com os pulmões, aquela sobreposição. Então, você tem que ver essas sombras, digamos assim, nessas imagens ali, com uma certa nitidez, né? Não vai estar super nítido nem nada, mas você consegue identificar ali que tem uma diferença de tom de cinza. Então, isso são padrões de qualidade, né? Se o paciente está exatamente reto, né? Então, se você vê, enfim, um ombro para cima, um ombro para baixo, um ombro que parece ser maior do que o outro, porque aquele ombro estava mais próximo, mais longe do detector da radiação, do filme, do chassi, enfim, cassete. Então, tudo isso são critérios de qualidade. Por isso que eu diz estabelecer e implementar os padrões de qualidade. Então, o que é um padrão de qualidade? Não é se bem penetrada, como o pessoal usa no jargão, né? Tá bem escura, tá bem clara, como o médico gosta. Não é só isso. E tá enquadrada. Não, é justamente, eu consigo ver. Então, por exemplo, o tórax tem em torno de 10 itens, 10 anatomias que você tem que ver num tórax, por exemplo. Se você está vendo tudo direitinho, significa que você usou o KV, o MA, etc. Tá certo. Se o paciente é mais obeso ou mais magro, você tem que corrigir. Então, isso também está no padrão de qualidade. Porque muitas vezes se faz o padrão de qualidade para alguns exames e para algumas técnicas, digamos assim, né? Tórax, abdômen, crânio, mão, pé, alguma coisa assim, e pronto. Quando na realidade você teria que fazer para todos os exames e ainda todas as técnicas, quando o paciente é mais magro, é mais gordo, quando ele tem, sei lá, uma prótese, alguma coisa, se ele é fumante, você vai fazer pulmão de fumante, pulmão de não fumante, dá diferença, umas coisas assim. Só compartilhei o material que eu citei aí, Flávio, para quem tiver curiosidade, e também, querendo ou não, fornece um modelo de controle de qualidade. Então, eles fazem um treinamento com todos os tecnólogos e técnicos que trabalham lá, para que todos possam avaliar a mesma imagem, né, e todos atingirem o mesmo grau de excelência, né, saber quando ou não refazer um exame por conta de posicionamento, principalmente da mama, né, que é um órgão que é radiosensível, né, se a gente considerar aí o tecido do Exato. Não, exato, Então, isso é importante, treinamento. Então, então aqui tem a ver. Aqui eu botaria no 1, não é padrões, implementa padrões para alguns exames de qualidade e não garante sua manutenção, e etc. Aí o outro estabelece, talvez o 2, para todos os exames, mas não implementa, estabelece para todos, garante a manutenção, mas não treina adequadamente os seus funcionários. Né? Adequadamente é uma avaliação nossa, né? E não treina ou não retreina os seus funcionários, enfim, aí teria que ver também, o pessoal poderia pensar só dar uma... Ou talvez assim, que seria comum, estabelece os padrões, faz os equipamentos operar dentro de condições, isso é comum, faz o controle de qualidade, mas não garante a manutenção desse padrão, por exemplo. Não sei, seria alguma coisa por aí. O que seria mais fácil fazer? Controle de qualidade de equipamento, sim. Garantir a manutenção de quem? Dos equipamentos ou do padrão? Garantir a manutenção do padrão de qualidade, isso é mais difícil. Então, esse aí só se fosse o 3 mesmo. Se fosse todos eles, seria o 3. Né? O 4 poderia ser rediscute os padrões de qualidade anualmente com a equipe.
E o 5 rediscute e treina semestralmente a equipe sobre os padrões, né? Enfim, se é alguma coisa assim. A cada equipamento novo, rediscute os padrões, né? O que é importante a gente ter o 5. É melhor não ter o 4, mas ter o 5. Porque senão o cara nunca atinge o risco mínimo, né? Porque para atingir o risco mínimo ele tem que ter tudo nota 5. Então, se você já corta o 5 dele por não ter opção, aí já complica. É melhor não ter o 4 e pular do 3 para o 5. Em termos do risco, né? Do cálculo e tudo. Certo? Sempre que utilizar a alteração, já demanda serviço, deve dar teste correspondente. Não cumpre nenhum dos itens, faz o teste, mas não se... Não. Ah, isso é interessante. Faz só do que mexeu, só que pode interferir nos outros, tá certo. Faz parâmetro modificado, mas apenas avalia parcialmente os demais podem ser afetados, tá? Faz os testes correspondentes e os demais, ou seja, cumpre, mas mantém atualizado apenas digitalmente, porque... Não, é arquivado. Arquivado pode ser arquivado digitalmente e online, e papel, enfim, então não é só digitalmente, não. Eu tiraria o digitalmente, botaria mantém os laudos digitalmente, não só em papel. Eu colocaria aqui como 5, o que tu acha, Daiane? Botaria assim, exige da empresa que fez a manutenção os testes e depois faz os seus próprios testes. Ô Flávio, peraí, eu não entendi. Então, o artigo está falando sobre caso altere algum parâmetro, né? Fizer alguma alteração, tal, ele tem um relatório disso. Sim. E aí, esse quinto item aí, né? Esse último item está falando se cumpre todos os itens do artigo. Então, você está dividindo o artigo em 2 itens, né? Fazer o ajuste e manter o relatório do ajuste. É isso? Não, na verdade, cumprir todos os itens já é para nós o 3, né? Então, isso aqui não pode ser 5 cumprir os itens. Ah, não, eu não estou nem olhando a numeração em cima, estou vendo o que eles estão avaliando aí. Se cumpre todos os itens, o que é esse todos os itens? Se é a questão de alterar, de fazer o ajuste e manter o relatório. Porque teria que realizar os testes aos parâmetros modificados, aos demais parâmetros podem ser afetados, que foi afetado aqui pelo erro que eu cometi. Demais parâmetros que podem ser afetados e ainda manter os relatórios. Seriam 3 coisas. Isso. Realizar os testes do que foi modificado. Então, queimou o KV lá, o KV não está funcionando, tem que mandar arrumar o KV. Chama o cara, ele arruma o KV. Só que quando ele arruma o KV, ele vai lá e testa o KV. Uhum. Não é correto, ele teria que mudar o KV, alterar o KV, testar, e também, por exemplo, o MAS, que pode ser que com a mudança do KV, mude o MAS, um pouquinho que seja. Então, teria que medir mais ainda. Isso aí, KV e MAS, vai dar rendimento. Então, não é só consertar o KV e dizer que o KV está funcionando. Não, eu teria que fazer rendimento ainda, porque vai alterar o KV, né? Porque tem que mexer. Pode alterar o MAS um pouquinho, e os dois juntos vão alterar KV. Desculpa, vai alterar rendimento. Então, seriam 3 parâmetros para mudar, e ainda assim guardar os laudos para dizer o que foi feito, o que foi arrumado, quais foram os testes. Sim, entendi. E às vezes, professor, tem equipamentos que eles fazem o MA, ele é modulado de acordo com o volume a ser examinado. Certo. Exato, tem que ir, tudo isso tem. Então, aqui seria, faz apenas os testes correspondentes para modificados. Bom, é só o que ele faz. O resto ele não cumpre, não precisa descrever. Faz o teste correspondente para modificados
e avalia parcialmente os demais parâmetros que podem ser afetados. Ponto. Então, não interessa se ele guarda ou não um laudo, se ele só fez parte dos parâmetros afetados, está errado. Então, cumpre tudo. Lembre-se que o dia que vocês tiverem que preencher aqui, dar o ok nesse formulário, em cada um dos itens, vocês vão cansar de tanto ler o texto, tá? Vão decorar. Não, e tem que, por isso tem que diminuir. Cumpre os requisitos. Aqui, cumpre os itens e mantém os relatórios. O que eu cortei aqui? E mantém os relatórios e laudos digitalmente, ele mantém. E aqui sei lá, vou botar até aqui, obriga o, sei lá, terceirizado a fazer os testes e faz após seus próprios testes. Ele faz 2 vezes o teste. Até porque o terceirizado vai dizer, não, eu só faço de KV, porque eu só vim arrumar KV, eu só posso fazer KV. Então tá, então tu faz o teu KV para ver se o equipamento está funcionando, né? Direitinho, e depois eu faço os meus testes. Uma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido, quer dizer, faz quase que uma dupla checagem. Ok. Subseção 2, ainda de vocês, profissionais para tais atividades. Não tem profissional habilitado, não consegue responder por todos os procedimentos de serviços, ok. Profissional habilitado, mas não possui experiência, tem profissional habilitado suficiente para servir todos. Perfeito, então tá. Chegar a qualquer exame lá, ele sabe fazer. E se for um médico, também sabe fazer anestesia, se precisar, aquela coisa toda. Profissional possui experiência na área, possui experiência de formação continuada. Perfeito. Sobre a presença de acompanhantes, não há controle, são autorizados acompanhantes para todos os pacientes. Ah, sim, independente da necessidade, essa é a ideia, né? Dependendo da necessidade, tá? São autorizados acompanhantes para todos os pacientes com uso de VPR. Acompanhantes só são autorizados e sem imprescindíveis, mas não há VPR, então não pode ser 3, 0, 1, 2, 3, não pode ser 3. 3 é ter VPR. Acompanhantes só são autorizados, sem imprescindíveis, e lhes são oferecidos... Não, daí é 3, isso aí que tem que ver, porque 3 é cumprir a lei. E aí que esses dois tem que dar uma arrumadinha. Tá aqui em amarelo. Deixa destacado. Isso, porque 3 é cumprir. Cumpriu, tem avental. Pode botar assim, ó. Acompanhantes são instruídos. Orientados. Né? Orientados no uso. Uso do orientados no uso do VPR. Mas, bota aí, entendeu? Então, assim, bota, fica aqui, segura assim, para a radiação não pegar, tenta acalmar pessoas, entendeu? Eu vou lá, vou apertar o botão, então, até eu apertar o botão, se você tiver alguma coisa, você pede para mim parar, que eu paro, né? Que eu não executo, na verdade, o exame, eu não aperto o botão, venho aqui, ele ajuda, enfim. Né? Aí teria que ver esse aqui também, como é que fica. Normas, rotina para apresentar. Não possui normas pré-estabelecidas, possui normas, não estão documentadas, possui normas, não segue as recomendações do fabricante, possui normas documentadas, segue, ok. Possui normas, segue o paciente, de fácil acesso, aí são só, tá. E possui normas documentadas, segue fácil acesso, apresentar por escrito as novos antes de iniciar o serviço.
Perfeito, acho que está legal. Tá, então vamos lá. Aqui é a questão do comitê, né? Eu também poderia só botar assim, artigo 39, Comitê de Gerenciamento de Risco. Aí existe, não existe, enfim, né? Pode ser alguma coisa assim. Comitê inexistente. Não há participação de todos os profissionais exigidos. Apresenta o mínimo, o representante da direção tem informação na área, o comitê se reúne com frequência e com registro. Ok. Aí aqui não tem problema. Por exemplo, está previsto nos planos, mas ainda não implementado. Se quisesse dar uma chance, né? Às vezes acontece a situação, chega, não, tá escrito, mas puxa, a recém consegui um RT, a recém consegui contratar o SPR, aí tô ainda vendo o médico que vai participar do comitê, tô chamando as pessoas, né? Pode ser, né, que dá esse vácuo aí, esse tempo. Deve organizar estrutura, implementar ações contínuas. Não há implementação, somente intervém quando há ocorrência, os ciclos ele não contemplam todos os itens citados, ok, cumpre todos os itens, avaliação mensal, avaliação semanal, ok. Gerenciamento de risco deve contemplar no mínimo, identificação, não há gerenciamento, cumpre item 1 ou 2, cumpre somente itens 1 e 2, cumpre todos os itens, atende o item 3, né? Atende os itens e o prazo de investigação e execução de 1 mês, e aqui seria de 1 semana, talvez. Esse destacado em vermelho no artigo 41 é o item, ficou destacado só para eu entender, por dúvida ou porque é o que está sendo avaliado mesmo? Pois é, quem que marcou aí? Acho que é a Ana, achei, a Ana está aqui no comentário, no chat. Esse 41 não chegamos no parâmetro de excelência. Não sei se o senhor lembra, foi dúvida. Tá. Obrigada. Professora, eu não queria atrapalhar, por isso que eu não abri o microfone. Imagina, fica à vontade. Então, eu estava falando para o Flávio que esse 1, basicamente, ele comporta os outros, né? E aí eu fiquei na dúvida, como não colocá-lo? Porque os outros são intrínsecos, né, a ele, de certa forma. E ali o professor colocou no que seria um up, né, para o estabelecimento, o tempo, mas daí eu questionei o professor como que a gente daria um up em relação ao tempo, já que a RDC não exemplifica, não passa nenhuma exigência em relação a tempo. Aí, por isso que foi difícil para conseguir alguns parâmetros. Você fala tempo do quê, Ana? Tempo de aplicação da norma, tempo para adequação dela? Tempo de cumprimento desses itens. Porque quando ela, bem no finalzinho da RDC, ela fala que todos os serviços têm até dia 26 de dezembro. Deixa eu olhar aqui com calma, mas... 12 meses. A partir do momento que ela foi publicada, né? Então, ela foi publicada lá no dia 26, isso mesmo. Tem até dia... Poxa, não achei. Ela foi assinada dia 17. A assinatura dela, lá da reunião, enfim, que eles fizeram, a portaria oficialmente é do dia 17, mas acho que ela foi publicada dia 20, se eu não me engano. Não, Flávio, está aqui no cabeçalho da norma. Ou aparece no começo ou no final. Ela foi feita, né, assinada, está pronta dia 20 de dezembro,
mas ela entrou no Diário Oficial da União, que é quando ela passa a valer, né, que todo mundo tem acesso a ela, no dia 26, 6 dias depois. Então, no dia 26 de dezembro. Não, mas não era isso não, professora, que eu estava falando. Não é o cumprimento da norma para ele se adequar. É o cumprimento do item. Por exemplo, vamos supor que ele consiga notificar, que ele identifique um problema. Ele tem que notificar a autoridade sanitária, mas a RDC não especifica quanto tempo ele tem para notificar. Então, como que a gente vai dar um parâmetro dentro do que é permitido, o que não, se a RDC não mostra um tempo em que a estabelecimento tem? Porque eu posso chegar como fiscal e dizer, não, você não notificou a autoridade sanitária. Aí o estabelecimento me dizer, tá, mas aqui na RDC não existe um prazo que eu tenho que notificar. Aí eu acho que isso trabalharia junto com a autoridade sanitária. E esse tempo, na verdade, é de cada local, né? Então não tem como a gente colocar um parâmetro em cima da RDC, é isso que eu estava conversando com o professor. Entendi. Lá no item 5 do artigo 41, que fala notificar... exemplo do item 5, mas tem outras questões também que envolvem o tempo ali na questão do parâmetro, que a gente não pode exigir na hora de cumprir aquilo ou não, porque a RDC não cita. Mas estou usando como exemplo aqui o item 5, notificações da autoridade sanitária competente. Então, quanto tempo eles têm para notificar uma vez que foi encontrado o problema? Claro que sempre é um tempo mínimo, mas isso é como está em aberto, pode ser que esse tempo mínimo fique em aberto, né? Pode ser 30 dias para um, 90 dias para outro, 1 ano. Entendi agora. Eu achei que era o tempo de cumprimento de tudo que estava na norma. Realmente não tem, né, Flávio? Não tem o que ser feito. Não tem, mas assim, ó, nós temos que tentar compreender que é algo novo também, né? Eu também tenho trabalhado pouco com isso, ainda mais agora com essa nova RDC. A ideia é a seguinte, é um método de avaliação de risco, certo? Que pode ser usado pela vigilância, do ponto de vista de fechar o estabelecimento, não fechar, etc., tá? E pode ser usado, e tem que ser usado, porque é obrigação ter um comitê de gerenciamento, certo? Então, que ferramenta a gente vai usar como auxiliar aí nesse gerenciamento, em descobrir os riscos, em avaliar os riscos. Então, uma ideia que ele está propondo, que ele está tentando ver se funciona, digamos assim, ou adaptando para funcionar, é esse modelo de você classificar de 1 a 5, etc, etc, e tal, se cumpre, se não cumpre. No qual, pela metodologia apresentada pelo professor Navarro, o 3 é o cumprimento. Ou seja, então, se fosse um caso de uma vigilância, a vigilância iria lá ver, cumpriu, pronto. E aí ela não tem o que, porque também a norma não fala que você tem que ter um risco 1, um risco 2, um risco 0,1, 0,5, nenhum momento está falando isso, tá? Pode ser que um dia venha a vigilância dizer, não, nós vamos fazer uma avaliação de risco, você tem que ter um risco abaixo de 0,3, 0,4, ou enfim, uma outra metodologia, um outro cálculo matemático, e esses são os critérios, ela vai dar os critérios. Muito bem. No qual também esses critérios dela também pode ser tipo assim, se cumpriu, é nota máxima, ponto. Não tem bônus aqui. No nosso caso, pela ideia do próprio Marco Bertoncini, que fez para a mamografia, né? E deu esse bônus, o Navarro não dá muito, ele tem, eu até deixei, tem lá o livro dele, vocês podem pegar no Moodle, ele fala um pouco também desse bônus, digamos assim, né, como a gente está vendo, mas não é mais explícito. O Bertoncini foi mais interessante ali na descrição dos itens. Então, o que a gente está falando é o seguinte, se eu cumpro todos os itens, eu sou igual a todo mundo, e aí todo mundo tem risco mínimo, digamos assim. Todo mundo cumpre, todo mundo tem um risco mínimo. Mas não, mas eu faço além do que todo mundo faz, eu faço além do que a resolução pede, ou se não além, melhor do que a resolução pede, e com isso eu acho, e segundo algumas teorias, eu tenho um risco diminuído. Eu melhoro esse critério de risco porque eu faço além. Então,
o que seria, o que eu vejo como seria além? Ah, eu vejo, mas o grupo pode ser. Que é o seguinte, eu cumpro tudo isso. Beleza, então meu item, 3 pontos aqui, cumpre todos os itens. Agora, se eu faço isso em um mês, o que é fazer isso em um mês? Identificar possíveis falhas, investigar na investigação documentada que determine as causas, executar as ações preventivas durante as investigações. Então, quer dizer, eu já descobri que tem um erro, eu já digo, seguinte, não se usa mais esse equipamento, enquanto a gente não descobrir. Então, já estou fazendo uma ação preventiva, certo? Ou eu vou esperar 2 meses, entrevista pergunta chama alguém para medir a radiação, o cara só vem medir daqui 1 mês, porque não sei o que, estragou o equipamento de medida. E daqui 2 meses eu chego à conclusão, o nosso equipamento está errado, tu marca 70 kV, ele dá 90, vamos ter que consertar. E tu ficou 2 meses usando o equipamento assim, enfim. Então, se você faz isso em 1 mês, em 1 semana, sei lá o quê, para mim, eu acho que isso você está diminuindo bastante o risco. E se você faz em 1 semana ou em 1 dia, sei lá, o tempo que vocês quiserem botar, 10 dias, 20 dias, eu acho que está diminuindo muito mais o risco. Você já está verificando não só aquele problema, mas com certeza na investigação você já vai descobrir outras coisas, se for o caso, e melhorar. Então, esse é o sentido desse, digamos, bônus. Ou é a filosofia. Quem executa o mínimo necessário tem um risco mínimo necessário. Se você executa a mais, você diminui esse risco mínimo. Sim, eu entendi. A minha questão é com base em que a gente vai colocar esse parâmetro de tempo. Por exemplo, o professor diz que acha que 1 mês é um tempo bom, mas com base em que exatamente? É essa justificativa que eu tive dificuldade de encontrar. Porque com que base a gente vai simplesmente tirar da nossa cabeça de aluno e dizer que 1 mês é um parâmetro bom para ele cumprir algo a mais, né? Ali de ser algo a mais que os outros que cumprem só o que deve cumprir. É isso que está me pegando. Não, aí assim, realmente a gente não tem padrões, desculpe, a gente não tem padrões hoje. Só um pouquinho para me desligar aqui o celular. Realmente, a gente não tem padrões, por isso que a gente está começando a fazer esse documento. Então, você pode colocar 1 mês, ou pode colocar 2 semanas, da sua cabeça, do que é normal uma investigação, quando acontece alguma coisa num local, entendeu? Até às vezes nós aqui, um aluno, né, vocês agora estão com problema de acesso à internet. Quer dizer, quanto tempo tu acha adequado um professor, ou a coordenação, ou o campus Florianópolis, tentar entrar em contato contigo para saber que tu tá tendo problema, se tu precisa de ajuda, se tu precisa de internet, se precisa de computador, etc. Entende? Então, o que tu acha que, no caso de aula, tu perdeu 1 dia de aula, 2 dias, 3 dias, então eu posso levar 1 mês para tentar descobrir o que está acontecendo contigo e te ajudar, ou teria que ser dias, ou no máximo 1 semana? Então tu vai colocar, atende o prazo 1 semana, que já o aluno já perdeu 1 semana, mas tudo bem, até ligar para o aluno, não atende o celular a primeira vez, liga o segundo, pede para a coordenação conversa com o professor conversa com a direção, não sei o quê. Tudo bem, levar 1 semana para resolver isso, ainda que prejudique o aluno, tudo bem. Agora, se eu faço isso em 2 dias, hoje tu não assiste aula, amanhã eu ligo, consigo falar contigo, tu me diz qual é o teu problema, e no 3º dia eu já te mando um computador, uma coisa, isso é diminuir muito o risco, no caso do risco pedagógico. Então, tu pode, assim, tirar da tua cabeça 1 mês, eu tô tirando 1 mês, assim, porque eu sei como é que são os prazos, mas acho que 1 mês é muito por um equipamento que está funcionando mal, que está fazendo exame errado. E vou te dizer, eu sei de casos, eu sei de uma clínica muito boa, com razoável controle, e que ficou muito tempo com o equipamento funcionando com problema na imagem. Muito tempo, mesmo. E chama a manutenção, e a manutenção vem, não sabe o que é,
e vai, mês que vem eu venho, conserta um pouquinho, até que efetivamente consertaram o equipamento, descobriram o que era lá, um monte de coisa, tal, e descobriram, mas eles ficaram fazendo exame com imagem com problemas durante muito tempo, sei lá, 2, 3 meses, até mais. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. A RDC não diz identificar falhas, investigar, executar ações preventivas. Ela não dá tempo. Mas fazer 6 meses com a máquina de milhões de reais, milhões de dólares, funcionando de forma errada, não é um bônus dizer se ele resolve em um mês, ou em uma semana, ou em 2 dias. Bom, o Flávio, eu acho importante aqui, eu não sei se já foi respondido a pergunta da Karen, não sei se já tinha mencionado, mas de qualquer forma, tá voltando um pouquinho, mas só para não pular a pergunta dela, ela cita que no artigo fala sobre acompanhantes, né? Na parte que a gente estava falando um pouquinho lá em cima. Aí ela só pergunta se no item 5 poderia ser, entre aspas, cumpre a norma e pede ao acompanhante assinar termo de ciência dos possíveis riscos. Eu já não sei se eu posso me dar uma resposta aqui, Flávio. Posso, acho que tu tem mais experiência que eu. Não é nem questão de experiência, seguindo a legislação mesmo. Existe o termo de consentimento livre esclarecido, né, que existe até para situações de risco, pesquisas, enfim. Só que nesse caso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o acompanhante nem sempre ele é capaz de avaliar o risco. E mesmo que eu fale em termos de dose, mesmo que eu explique para ele qual é o risco, isso é um pouco complicado. Então, assim, a gente tem que, geralmente, a gente vai orientar esse acompanhante, né, para que ele só faça essa atividade se realmente for necessária, se realmente o paciente precisa de acompanhante, né. Então, eu não conheço, e aí o Flávio também pode falar da experiência dele, mas eu não conheço o serviço que tem esse termo para acompanhante dentro do serviço rotineiro, sabe, no setor de tomografia. Com licença. Isso pode apavorar o acompanhante e o paciente, né? Exato, né? Imagina aquela velha história que a gente brinca, né? A gente coloca o paciente ali e fala, não, é tranquilo, é seguro. Aí você vai lá dar um monte de coisa para ele e vai se esconder atrás de uma blindagem. Então, quando você passa para ele o termo de ciência dos possíveis danos ou riscos, né? O que a gente iria colocar ali de risco, né? Seria complicado falar, olha, tem risco de efeitos determinísticos. Então, a sua pergunta é muito interessante, mas a gente usa isso na pesquisa. Quando você vai fazer pesquisa com radiação, aí a pessoa ela vai ter que assinar esse termo e a gente vai explicar. Mas em termos de diagnóstico, de tratamento, o acompanhante ele não tem obrigação de fazer isso. Então, ele só realmente vai entrar se realmente ele se sentir confortável, e caso ele se sinta confortável, a gente não vai pedir termo de ciência para ele. É realmente uma atividade voluntária, tá bom? Mas para pesquisa realmente se aplica. Isso é uma discussão, isso já tem na Europa, foi feito uma, não sei como é que eles chamam lá, tipo uma norma, enfim, tipo essas RDC que a gente tem aqui para toda a Europa, e aí cada país membro tinha 4 anos, eu acho, para implementar e ajustar as suas regras locais, sua legislação local, né? E uma da questão dessas novas regras de proteção e de uso da radiação, etc., estava a seguinte questão: qual a pessoa, qual o profissional que avisa ao paciente os riscos da radiação? O médico, quando pede um exame, ele tem que dizer, olha, estou te pedindo um exame de tórax para ver se você está com pneumonia, etc, está com a COVID, enfim, só que esse exame pode te aumentar em 0,1% a chance de câncer de pulmão, né? Quem que vai avisar? Ou é o tecnólogo, na hora de fazer o exame, quando te chamar e dizer, olha, teu médico aqui pediu um exame de radiografia de tórax, e esse teu exame que tu vai fazer aqui, nesse nosso equipamento, não sei o que, assim, você vai receber dados, tá? Só para você... Então, isso é uma discussão que tem na Europa de como avisar, quando avisar o paciente. E essa preocupação da Karen é interessante, né? Mas é muito complicado você pedir para o acompanhante assinar, tá? Não que ele não deva
receber essa informação, acho que deveria receber, mas é muito complicado. Então, nem na Europa ainda tem exatamente uma legislação definitiva. Há esse início de legislação que já venceu esses 4 anos nós estamos em 2020, 2019, 2018, acho que venceu em 2018, ou final de 2017. Foi em março de 2018 que eu vi uma palestra falando sobre isso, alguém apresentando, dizendo, no país tal já foi feito parte da legislação, no outro país foi feito isso, o outro país não fez, outros estão discutindo ainda no Congresso Nacional se vai ter legislação ou não, enfim. Eu descobri isso em março de 2018, acho que foi. Já tinha vencido os 4 anos, acho que em fevereiro de 2018 tinha vencido. Então, é uma discussão, coisa. E eu vou dizer, eu já fiz alguns exames, né? E aí pede assim, assine aqui. Aí eu vou ler rapidamente, olha, esse seu exame tem risco de 0,1% de falecimento, de 0,2% de ter não sei o quê, de 5% disso, de 3% de lesão, não sei o quê. Se tu ler aquilo, tu não faz o exame. Né? Mas eles estão me avisando e a gente assina, né? Parto, né? Quando vocês forem fazer um parto, sejam pais ou sejam mães, tiverem lá, tiverem que assinar, se tiver cirurgia, né? Vocês vão assinar que vocês autorizam qualquer coisa e que tem risco. Mesmo um parto de cesárea, mesmo um parto normal, que pode evoluir para um parto de cesárea, tem risco que vocês vão assinar lá que vocês aceitam o risco e que o médico possa fazer a intervenção necessária. Se você lê, você não assina e não faz o exame, mas, enfim. Então, é uma discussão que volta lá ao que a gente falou lá dos os igualitários e utilitários, né? Ou utilitaristas. Então, é essa coisa, quer dizer, tem que avisar, não pode avisar, se avisar a pessoa não faz, o risco é tão grande, se ela é um acompanhante, vai receber uma dose de radiação mínima, porque é espalhada e está usando avental, então é complicado. Mas é sempre boa a ideia de discutir, tá? É direito do paciente, das pessoas saberem. Isso. Existe o TCLE, por exemplo, para tomografia, mas aí, no caso, é por conta do exame contrastado, né, do meio de contraste. Então, talvez tenha puxado essa lembrança também. Exato, contraste, tá, para dar reação alerta, mas é tudo para o paciente, né? É isso, o acompanhante é realmente voluntário e não entra nessa categoria. Até em emergência radiológica é a mesma coisa, se passar de um nível, você tem que avisar as pessoas que elas estão ali para ajudar na emergência radiológica, mas o nível de radiação está acima do limite, com isso elas têm que autorizar que elas foram informadas, que elas aceitam, então, ir lá e entrar na zona quente e tentar resolver o problema, né, ou resgatar uma pessoa. Então, isso também é exigido, esse documento, acima de um nível, tá? Acima, acho que 200 milisievert, 100 ou 200 milisievert, depende aí da legislação, você tem que assinar que você está consciente do que você está fazendo na emergência radiológica. Certo? É uma discussão boa essa de avisar o paciente, avisar o acompanhante. Vocês mesmos, teriam escolhido a radiologia se soubesse que estariam sujeitos a receber radiação e ter feito estocástico e mais estocástico, né? Acho que determinístico dificilmente, mas vocês teriam escolhido? A Ana Paula disse que sim, que bom. Eu acho que sim também. Eu também escolheria de novo. Que bom, não? Que bom. Porque se você falar para alguém, você quer fazer um curso no qual você vai estar recebendo radiação direta, claro que ninguém fala que você vai fazer medicina e vai pegar, mas chama doença contagiosa todo dia, por exemplo, né? Que pode pegar trabalhando no hospital, mas enfim. Ótimo, que bom. Eu já ouvi que eu ia ter câncer de um cara que estava fumando, então, assim, são escolhas, né? Ah, sim. É o cúmulo isso aí. Tem tanta coisa que dá câncer, né? Exato. Exato. Aliás, eu acho que, claro, a gente tem câncer em crianças, enfim, pequenas e tal,
Mas, no fundo, eu acho que todo mundo tem câncer, só que agora as pessoas vivem mais para o câncer aparecer, que aí tu começa, 60, 70 anos, começa, né, a ter que aparecer câncer e outras doenças, que antes o homem não vivia tanto, então você morria mais de causas naturais aos 30 anos de idade. Mas, enfim, aí tem que ver se é nosso estilo de vida, aí, porque até criança pequena, adolescente, jovem tem câncer, né? Não seria o natural. Muito bem. Capítulo 2, quem ficou aqui, parecia que era sessão 4. Qual? Estão me ouvindo? Estão, né? Capítulo 2, sessão... A gente foi até o 41, era Ana Paula. A sessão 4, do artigo 42 ao 69, Apolinário e Fran. Polinário, vocês fizeram em outro lugar e não fizeram o upload? Não, a gente já tinha feito. Alguém deletou? Meu Deus, a gente já tinha feito, professor. Lembra que tu viu? Nós tínhamos feito, só faltava só um quadradinho e eu acho que a gente Não, terminou. tá tudo completo. Tá, Que não está aparecendo Vamos olhar pelo aqui. histórico. Vamos olhar pelo histórico. Talvez só Vamos voltar. lá. Se foi apagado, a gente volta. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Isso na aula passada, não foi? Lá em File, no canto superior... Eu já achei. Já achou? Quinta-feira, né? Foi o último dia de aula. Ok. Vocês estão vendo, né? Acompanhando comigo. Sim. Uhum. Não, mas ó, dia 27 de agosto também não tem, ó. Não tem a chance de estar em outro documento bem parecido com esse? É esse aí, professor. O artigo Quarta-feira. 62 e 63, estava ali. Ah, tá. Vocês fizeram de 62 em diante, tá? Não fizeram 50. Eu vou Não, fazer um foi só- download desse que já está Nossa, feito. Tá era bom. só... Deixa eu voltar aqui pro dia 1º, então. Desculpa que eu acho que houve uma pequena falha de comunicação. Acontece. Eu, de qualquer forma, eu fiz o download dessa versão mais atual, para não perder o que tá aqui. Ah, vocês começaram no 62. Tá. Não era isso? Ou... Na verdade, é que vocês entenderam subseção, e na verdade era seção 4. Ah, era tudo. Tá. É do artigo 42 ao artigo 49. Tá. Vou mandar aqui de novo. A gente tem até quando? Ah, essa semana ainda, hoje é terça. Tá bom. Mandei aí na mensaginha para vocês. Ok. Tá. Ah, Nicole ali, sim, para ser tecnóloga, Nicole, que bom. Que bom que vocês gostam do que escolheram e não tem medo dos desafios. Tá. Então, tudo bem. Então, essa parte a gente pula. E vamos, então, direto aqui para o 62, dosimetria individual. Então, cumpre, tem monitorização, não cumpre, né? Não cumpre o 1. Cumpre o 1, 4 e não cumpre o 2 e o 3, que deve ser trocado mensalmente, o único usuário. Cumpre todos os itens, atende o item. Atende todos, né? Que aqui na hora a gente atende. Só um pouquinho que eu acho que temos um problema aí. Tá. Porque eu estava ali no histórico das versões e não conseguia mexer.
Ok. Artigo 63. Levantamento, então deve ter vários itens. Então, se não cumpre exatamente esses itens, ou não cumpre 3 dos itens anteriores. Não cumpre até 2 regras desses itens, não cumpre a 8, conclusões, recomendações aplicáveis. Tá certo? Fez tudo, tu recebe, não sabe o que fazer com o papel, então tá certo. Cumpre, possui uma barreira de atendimento conservativa, mais espesso que necessário, média taxa de dosar próximas anualmente, já que é a cada 4 anos, então ele verifica a integridade, né, anualmente. Ok. Tá. Aí eu não vou discutir os itens, porque daí é uma posição pessoal do grupo que achou esses itens mais importantes, não tem problema. Tá? Aí o capítulo 3, aí já é o grupo... 3 é Camila, capítulo 3, seção 1, 2 e 3, Camila Faria, Juliane e Carol. Tá. Professora, e só para lembrar que eu estou fazendo com a Apolo e com a Frantar. O capítulo sim, 4. eu me lembro, sim. Tá. Daniela, né? Isso. Tá. Então, aqui é a mesma coisa, não vou discutir aqui os itens, qual que é mais importante, mas, enfim, não cumpre os itens 1 e 3, ok, não cumpre o item 2, aí cumpre todos, não, daí é cumpre todos, aí 1, 2, 3, né, 0, 1, 2, 3, então aqui cumpre todos. Então, aqui teria que ser cumpre todos. Aí, se não tiver o 4, pode ser o 5 direto, não tem problema. Tá? O caso não possui diamante digital, fica proibido. Aqui teria que ver se cabe ainda, Daiane, porque como assim, é proibido usar, não sei se é um risco, tá, é um risco estar usando, sim, mas você avaliar que ele tem ele está usando, por exemplo, Maria Eduarda, tá. Desculpa, é que eu li aqui que a Maria Eduarda e a Adriana fizeram um capítulo 3 também, mas depois a gente deixa resolvido. Tá, isso está sendo gravado, o chat é gravado também, né? Depois isso, beleza. Busca. Então, isso é uma coisa assim, é proibido usar isso, é proibido, não sei se a gente... mas eles usam. Bom, se eles usam, o risco é total. Não tem assim, não cumpre o item 1, mas cumpre o 2. Não sei se é um caso de ser avaliado. Estou vendo aqui também. Em termos de risco. Eu botaria só, eventualmente, no caso de uma vigilância, né? Porque assim, se você tem um gerenciamento de risco, um comitê, então automaticamente o comitê vai dizer, não, isso não pode, tira, né? Cancela, vende, joga na sucata, compra outro sistema. Ponto final, não é uma coisa contínua, que todo dia você está avaliando esse risco, né? Então, a dosimetria, sim, garantir ética e qualidade, então isso é uma coisa que é todo dia, então todo dia está avaliando esse risco. Mas aqui, se é proibido, é proibido. Porque está colocando aí um caso, o serviço não possua, aí fica proibido. Mas eu entendi, ele está deixando expressa uma proibição nessas circunstâncias. Como se isso possua. Não, e é proibido, se fosse como os outros, que é tipo recomendado, no mínimo ter isso, aí você não atinge o mínimo, aí tudo bem, dá uma nota 2, dá uma nota 1. É diferente a abordagem aí, porque tem que falar que se ele, como é proibido, tipo, se ele estiver fazendo já é um erro, não é nem se ele está cumprindo parcialmente ou não, mas eu acho que eu não sei, eu vou estar aqui, mas eu tiraria aqui. O Flávio, isso, eu pedi para deixar em amarelo para a gente ir pensando aí. Aí, nesse caso, monitores para o lado devem ser específicos para esse fim, aí sim. Aí eu até acho que não, eu não tenho, porque são carésimos esses monitores, né? E antigamente não tinha nem comparação, tá? Os monitores antigos que a gente tinha com os de radiologia. Hoje,
pode não parecer, mas esses nossos LCD de uso contínuo aí que a gente compra e os de radiologia tem uma pequena diferença, embora visualmente às vezes a gente não note, tá? E já existe alguns estudos da validade desses monitores, digamos, comuns para radiodiagnóstico, tá? Que eles chamam monitores de prateleira, assim, né? Que tu compra em qualquer lugar, né? Compra no supermercado até, monitor de prateleira, mais ou menos assim que eles chamam, tá? Então, tem estudos que tu pode usar o monitor de prateleira para, por exemplo, o tecnólogo ver se a imagem tá boa, né? Ele não vai fazer diagnóstico, então só para ver se está enquadrado, etc, etc. Então, ele pode usar esse monitor. Então, aqui, aí se vale 1 ou 2, enfim, né? Possui apenas um monitor específico, porém poucas unidades, aí sim, é mais ou menos por aí mesmo, tá? Eu acho... Eu talvez botaria para... teria que mudar um pouco aqui, não sei. Como é que é lá a câmara clara, Daiane? Como é que é fazer a câmara clara? Fazer a câmera clara é a expressão, né? Não é termo técnico, então acho que nem precisa colocar aí, Flávio. Ah, tá, você tá só colocando local, câmera clara. Então, quer dizer, além do laudo, o próprio tecnólogo tem acesso a um monitor específico para avaliar a imagem. Aí aqui poderia ser, no último aqui, tipo, faz a manutenção do monitor, acho que é anual, então pode ser semestral, alguma coisa assim. Ou ajustado até, porque na verdade o próprio monitor tem um controle de qualidade, esses específicos para laudo, eles têm alguns controles de qualidades internos que tu pode fazer. Então, poderia colocar monitores que fazem, né, o ajuste, são feitos diariamente ou semanalmente, são feitos os ajustes, o controle de qualidade, os testes, né? Então, isso pode ser colocado. Aí o grupo pode pensar o que acham interessante para dar um bônus. E dentro da preocupação da Ana Vieira, que falou que mas eu tiro da onde? É uma ideia que vocês tenham, entendeu? A ideia é que a gente consiga que alguns parceiros aí façam essa avaliação do seu serviço, venham com a crítica, dizer, não, aqui eu não tenho monitor específico, que eu não preciso, porque na minha prática diária, porque não sei o que, blá, 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 mas eu faço isso. Puxa, isso é interessante, isso é um bônus. Então, a gente possa fazer esses ajustes, né? Porque isso também não é um relatório definitivo e, com certeza, ele vai sendo melhorado. Aí, amanhã, depois, vocês estão lá, tecnólogos formados, trabalhando numa clínica ou num hospital, tem que montar um comitê de crise, comitê de gerenciamento de risco, enfim, eu tenho que fazer manutenção, etc. Vocês vão se lembrar, tem um método de avaliação de risco lá, que a gente trabalhou lá com a professora Daiane, professor Flávio e tal, eu vou pegar aquele método e vou ver se ele me serve ou se eu preciso fazer algum ajuste, daí ali você vai fazer um mês, você vai fazer uma semana, ou até assim, olha, puxa, hoje a gente leva 2 semanas para resolver um problema. Quem sabe a gente se dá uma nota 4, e quando a gente fizer isso em 3 dias, a gente dá uma nota 5 para dizer que a gente melhorou o risco, né? Melhorar o risco, né? Diminuir o risco. Então, vocês mesmos podem adaptar esse documento para a situação de vocês e implementarem. O que a vigilância vai fazer aí é com a vigilância. Ela vai usar esse nosso documento como base ou não, né? Aí depende, né? Certo? Aqui, 75, está formando serviço com instalações fixas. Tá, esse é um caso específico, eu não entendi. Isso aqui é se tu tem um caminhão, isso é um barco. Lá no Amazonas tem um barco que faz radiografia. No interior de São Paulo, acho que a Daiane deve saber, tem uns caminhões de mamografia, né, Daiane? Tem, no Nordeste também, né? Mamografia itinerante, que chama, ou carreta da mamografia. Uma coisa assim. E também, nesses casos agora da Covid, né, da pandemia, né, que teve alguns serviços, gente, como chama aquele hospital? A gente até conversou em sala aqui, acho que numa aula virtual, hospitais de campanha, né, então fizeram alguns... sim, uma instalação temporária que tem que estar uma instalação, por isso que geralmente era passado por um hospital, né, um hospital ficava responsável para ter o RT, o SPE, para ter esse pessoal todo. Tá, então, aqui tem, se quiserem deixar como item importante, né, de risco, então só tem que dizer, aqui é todos, né, aqui é todos estão
todos os requisitos, enfim, e o bônus seria, esse itinerante aí recebe visitas mensais da equipe da instalação fixa, alguma coisa assim, tem reuniões mensais, ou semanais é nota 5, ou semestral é nota 4 e mensal nota 5, o que vocês acharem adequados, tá? Não se preocupem com só para mostrar que há uma diferença, né? Então, se eu estou pensando em risco, é itinerante, será que eu preciso fazer mais reuniões, mais controles de qualidade do que o outro que é fixo, ou não, ou pelo menos a mesma quantidade, enfim, fazer esse ajuste. Devem ser submetidos a todos os testes constantes, usando mais... Aqui seria algo que eu até tiraria. Por quê? Porque, na realidade, ele está reforçando o que está lá em cima sobre teste de qualidade. Tá? Ou seja, tem que fazer teste de qualidade, ponto. Não interessa se é itinerante ou não. A única coisa que ele está dizendo... Ah, tá, porque em cada parada de atendimento, tá certo, eu esqueci isso aqui. Então, é um item específico do itinerante, ok. A cada parada, a cada local, tá. Então, perfeito. Eu já estava dizendo besteira, achei que... É porque se ele é itinerante ou não, ele tem que cumprir as normas. A norma aqui é que é cada parada. Então, se ele parar toda semana ele tem que fazer os testes. Foram, mas... Não, aí, de novo, quem que tu disse? Camila, Carol, era isso? É Camila Faria, Juliana e Carol. Tá, então as meninas, Juliana, Camila e Carol, teriam que só revisar ali, porque, então, talvez não tenha ficado claro. A nota 5 é o risco mínimo, com certeza. Porém, a gente estabeleceu que a nota 3 é a nota suficiente para passar. Ou seja, para já ter um risco, se a gente fizer toda aquela matemática, já tem um risco razoável. Se tiver a nota 3, o teu risco lá naquela exponencial da ordem de 0,05, alguma coisa assim, seria tipo 5%. Mas se você tiver a nota 5, que é a máxima, teu risco cai para menos de 1%, 0,07. Então a ideia é que o 3 sempre é cumprir a norma, e com isso, se tudo for 3, você tem um valor mínimo ali, digamos, aceitável, teria o valor aceitável, não é o mínimo, teria o valor aceitável de risco, tá? Mas se você for além, for até o 5, você tem o mínimo dos mínimos, tá? Então, sempre o 3 é aceito tudo, tá? E no caso desse caminhão aqui, teria que ver o que poderia ser, além de fazer em cada local de parada, o que poderia ser? Anotar os valores e informar a matriz sobre os resultados, por exemplo, seria algo interessante. Não ficar só no local, mas mandar para frente. Pessoal, já está quase na hora aí, vamos dar uma corrida aqui. Bom, aqui é a mesma coisa, definiu quais os que acha importante, tudo bem. De novo, atende todos, 1, 2, 3. Então, aqui é que está o ponto. Então, aqui atende todos os requisitos. Tá? Então, tem que passar do 5 para o 3. Das proibições... Oi. Não, pode finalizar. Só ia falar que os alunos estão questionando se estão conseguindo ver na planilha. Mas como você já está no 4, pode finalizar e a gente verifica o que houve. Eles não estão vendo? Perguntou se os demais estão conseguindo ver a planilha. Agora já está aparecendo. É que a última resposta era não. Desculpe, pode continuar. Não, tá. Então, aí proibições, nenhum documento para consulta... A RDC está disponível, sem destacar o capítulo 4, e está incluído no plano de permanência. Aí era o último, né? Porque também é questão de proibições, e que não tem muito o que avaliar. Então, aqui, no caso, era o risco, né? Se você não disponibiliza a 330, não está no plano, as pessoas não conseguem saber quais são as suas funções, enfim. Então, era isso. Não, eu me lembro... Aí tem mais algum item, Roberto, que pode ser incluído aqui, todos esses artigos, tu lembra? Porque realmente é proibição, então proibido é, né? Tá, ficou só esse, ok. Aí teria que ver se teria como botar, talvez aqui o estar incluído no plano de educação fosse um bônus, ou 4, ou 5. Aí também teria que ver, poderia ser alguma coisa nesse sentido. Então tá, pessoal. Bom, aqui se puderem, então, fazer mais uma correção, tá?
desse material, vai estar aí online, certo? E aí vocês terminem essa semana, de repente até quinta, aproveita, quinta, a princípio a gente não teria essa aula, e a nossa ideia é voltar, a gente vai mudar o calendário, porque como demorou um pouquinho aqui terminar esse formulário, né, que até uma ideia inicial seria duas aulas, semana passada ter terminado, a gente avançou nessa aula, ainda falta um pouco, é passar para os parceiros responderem, né, esse questionário, e a gente traria para vocês, aí talvez em uma semana, 10 dias, o resultado, e cada duplo ou trio ficaria com um formulário e faria aquela conta matemática, né? O parceiro não vai saber se vale 1 ou 2 ou 3, ele só vai marcar um X, e aí vocês então iriam transformar cada um desses itens no número 1, 2, 3, 0, 4, fazer aquela continha matemática simples lá, exponencial, tipo fazer um pequeno relatório, olha, avaliando o formulário da instituição A, né, que a gente não vai nomear para vocês, né, a gente sabe, mas não vai nomear, da instituição A, verificou que o risco potencial é tal, houve falhas graves nos itens tais, que são 0, houve alguma coisa de interessante no item tal e tal, porque foi nota 5, e para melhorar o risco aqui, diminuir ele, a sugestão é atacar principalmente nesse item. Aí cita lá 2, 3 itens, e com isso você já passa lá do tolerável para o aceitável, se está no inaceitável, entra na faixa do tolerável e tal, alguma coisa assim. Usando mais ou menos aqueles parâmetros lá que o Bertoncini fez ali, de tolerável, enfim, aquelas contas. Então essa seria a ideia do trabalho para a gente terminar a princípio, então no dia 22 de setembro a gente termina, seria a última aula, tá? A gente encerra, digamos assim, hoje, você só continua ali completando o formulário, aí semana que vem, ou sexta-feira, se eu puder, eu já mando para os nossos parceiros, eles teriam a semana ali do dia 7 ao dia 11 para preencher, também se não preencher uma semana, não vão preencher mais, também não vou ficar esperando muito tempo, e ali pelo dia 14 eu mandava para vocês os formulários para você fazer essa avaliação. E aí vocês teriam uma semana, um pouco mais, até o dia 22, para a gente, então, no dia 22, fazer essa apresentação final e concluir. Aí, mudando um pouquinho o nosso calendário, que a ideia era para terminar já na outra semana, a gente vai só dar uma empurradinha a mais. O que vocês acham? Quem cala, consente. Se manifestem. Tudo certo. Pode ser? Uhum. Yasmin, Karen, ok. Então, os colegas também, mesmo que não seja a sua parte, podem entrar no formulário até quinta-feira, sexta-feira ali, e corrigirem, darem suas sugestões, ver se não tem erro de português e tal, né? Qualquer coisa que vocês acharem, tá? Até para simplificar, porque ele ficou com 12? 12, Mas é porque os quadradinhos aqui ocupam muito espaço, tem que dar uma mexida aqui na largura da tabela, daí ele fica mais gordinho aqui, dá para dar um jeito aqui. Diminuir talvez um pouco a letra, tá? A letra 10 já, não sei se letra 9 aqui, não sei se vai ajudar. Mas, enfim, tentar diminuir isso aí para... Então, isso, Marina, por isso que eu falei dia 22 para ti já, né? Não adiantei o assunto, mas já dei vocês... Porque, assim, como a gente vai parar só nessa parte inicial da RDC, esse corpo da RDC, aí a Marina, a Manuela, a Jennifer e o Vitor vão falar sobre a parte da RDC, que é dos testes de controle de qualidade. Eles fizeram um resumo, então eles vão apresentar isso, que seria depois, o ano que vem, talvez uma outra parte do formulário, que seria só se cumpre ou não cumpre os testes, e se cumpre, se está dentro do erro de 5%, 10%, fez o teste, mas deu 15%, enfim, coisas desse tipo que também seria uma avaliação de risco em cima do controle de qualidade. Mas daí ficou para a próxima turma, né, do ano que vem, completar esse formulário, porque vocês já fizeram um bom trabalho, né, a turma do ano passado também fez alguma coisa, só que mudou, né, não deu para aproveitar completamente, porque mudou a RDC, a portaria para a RDC, agora vocês já fizeram esse bom trabalho aqui, né, de avaliar, e aí a gente vai continuando aí, sei lá, para o ano que vem, então a gente tem um formulário, ou um método, né, de avaliação de risco já completo, incluindo o controle de qualidade. Ok.
Ok, certo. Tudo bem. Então, só para deixar claro aqui, Flávio, para eles, o próximo encontro fica sendo na próxima... Eita. Terça, 22. Próxima terça-feira, né? 22, tá. E o resto a gente se comunica por mensagem no Moodle, por e-mail, a questão de passar os documentos e tal, para vocês analisarem, certo? Muito bem. Ok, então, uma boa tarde para todos, aqueles que a gente se vê mais tarde. Até mais.